apresentando nosso trabalho no terceiro Congresso Ibero-Americano de Novos Desafios Jurídicos, intitulado A Mediação na Comunidade, Práticas Dialogais no Processo de Participação Social e Democracia Participativa. Esse trabalho é assinado por Tauan Lima Verdun Rangel e eu, Luciane Mara Correa Gomes. E nós estamos aqui inaugurando essa fala com a perspectiva de se restabelecer 4 pontos primordiais para o entendimento do como será funcional a mediação junto à comunidade. Mas em primeiro lugar nós precisamos ressignificar o vocábulo conflito. Em seguida nós vamos observar como está o tratamento dos mecanismos alternativos de solução de conflitos na pauta do dia. Num terceiro ponto, nós vamos abordar a comunidade como espaço do diálogo e, por fim, a mediação na comunidade e a democracia participativa. Conflito, nós vamos ter como entendimento não só aquele dissenso, aquela ruptura de vontade entre as partes envolvidas naquele trato social de origem jurídica. Conflito está para além do dissenso. E numa sociedade e como indivíduos inseridos nessa sociedade, todos nós vamos vislumbrar o interesse pessoal, o interesse coletivo, o interesse que volta o sujeito dentro dessa comunidade com colisões de interesses. Para a mediação fluir, precisa-se compreender que o Estado tem que efetivamente atuar nesse conflito e o indivíduo está acomodado, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, a entender esse conflito como sendo resolvido, solucionado, pacificado pelo Estado juiz. E aí nós vamos ingressar na situação do ranço jurídico que os processos adotam com toda a sua ritualística, com toda a sua dogmática, com todo o seu empreendimento, com todas as suas fases processuais. E isso vai culminar no quê? Vai culminar numa demora da entrega da prestação jurisdicional. Essa entrega na prestação jurisdicional, ela significa que o Estado ele tem que entregar a prestação jurisdicional num tempo razoável e que essa entrega ela seja efetiva. Os mecanismos alternativos de solução de conflitos, eles foram inseridos na codificação brasileira e aí a gente vai tratar especificamente da mediação, considerando que ela, mediação, tem de apontar neste conflito qual a melhor forma ou a forma menos dolorosa, menos incisiva, fora daquele circuito dogmático cheio de procedimentos. O Instituto da Mediação ele vai funcionar como restabelecimento do diálogo, porque as formas ali desenvolvidas elas vão restabelecer o canal comunicativo, apontar para as partes existentes que existe, além da decisão do juiz, um canal onde elas próprias colaboram, onde elas próprias são responsabilizadas e responsáveis pelo resultado final daquilo que se tornou um conflito envolvendo toda a sociedade. Então, se por um lado eu tenho o procedimento judicial cercado de regras e dogmas, no outro lado eu vou ter a mediação facilitando o canal do diálogo, aonde o controle do Estado vai estar
na observação dos meios adequados. Mas a mediação, ela não precisa estar vestida, a mediação não precisa estar cercada dos ritos processuais. Este é o grande ponto delicado que no Brasil se atravessa hoje para mostrar a fluidez dos mecanismos alternativos de solução de conflitos, que vem restaurar canais cognitivos, obter a melhor forma de aclarar, acomodar aquele conflito social posto em jogo. Muitas vezes a mediação ela está travestida de acordos, políticas de acordo. Nem sempre um acordo significa que o canal foi restabelecido. É anterior ao acordo. É conscientizar que essas relações duradouras, elas precisam estar acomodadas ao ponto de que eu não volte para o poder judiciário com uma carga processual muito maior. Eu não vou fazer com que a máquina judiciária fique assoberbada de demandas decorrentes de um único conflito social. Eu tenho um problema que está para além do tribunal. E a mediação vem romper com aquilo que o processo judicial faz. A cultura do vencedor-perdedor. Ambos vão sair vencedores com um processo judicial. Não, ambos vão sair vencedores conscientes de que houve uma mediação e que daquela mediação o conflito social está numa posição de paz social. E para compreender essa questão de paz social, não é como um conceito abstrato. Paz social nós vamos encontrar quando o indivíduo não tem fome, quando o indivíduo tem emprego, quando o indivíduo tem uma moradia digna, quando ele tem acesso à habitação, políticas públicas, políticas sociais, educação, saúde. E nessa circunstância é que nós vamos verificar que o local adequado para o desenvolvimento de uma mediação participativa, com consciência do indivíduo que está inserido naquele núcleo de mediação, naquele núcleo social, que ele é responsável por ter um acesso ao conceito de justiça. Lembrando que para essas comunidades afastadas das grandes áreas urbanas, não só aquelas inseridas nos centros rurais, mas aquelas situadas em núcleos de baixo acesso, aquelas comunidades situadas em núcleos de baixo acesso da prestação estatal, é ali que a mediação comunitária surtirá mais efeito, porque ela traz um novo significado para aquele indivíduo. Ele vai conhecer melhor o campo que ele está inserido, o local que ele está inserido, ele sabe dos problemas dele e ele tem medo da justiça, ele tem medo do poder judiciário, ele tem medo da prestação do Estado, que é tão falha com ele nos outros aspectos sociais, nas outras questões nas quais ele está inserido, e ele se vê furtado, ele se vê excluído quando ele mesmo promove a participação numa mediação de conflitos, entendendo o que acontece dentro da comunidade dele. Aí nós podemos até arriscar a dizer que ele não vai compreender a mediação como uma forma de empurrar mais
mais uma fase processual para ele. Ele vai entender que a mediação ali inserida é feita para ele, com a gente dele, com os iguais a ele, e nesse aspecto está se fazendo justiça. Está havendo uma possibilidade daquela pessoa atingir uma prestação jurisdicional distinta daquela onde o Estado diz quem tem ou não a razão. E é nesse parâmetro que nós vamos identificar que o sujeito se torna cidadão. A cidadania entendida e lida, apontada como sendo a atividade do sujeito, conhecedor dos seus direitos e fazendo aquilo que ele está buscando, sem dividir, sem fracionar parcelas mínimas de direito. Ele está sendo ali efetivamente cidadão, ainda que distante daquela velha posição de que ser cidadão é apenas ir às urnas, exercer o seu direito ao votar e ser votado. Ser cidadão é ser consciente dos seus direitos, ser cidadão é estar presente e ativo naquilo que a legislação lhe confere. E aí ele começa a se tornar conhecedor do que ele tem direito, do que a comunidade dele tem direito a. Com isso também vem as obrigações que ele tem. Então ele atinge aquilo que o Estado democrático de direito nos preleciona. Estarmos exercendo democracia. Estarmos exercendo democracia significa que eu estou inserido num meio social, ainda que respeitando as desigualdades existentes, eu esteja naquele meu nicho possuidor de diversas modalidades, de diversas esferas de políticas públicas, políticas sociais, direitos, direitos cíveis, direitos penais. Ciências criminais, elas também são atingidas pelo âmbito da mediação de conflito. Por ora, o Brasil ainda não chegou a esse ponto, mas nossos irmãos da América do Sul, a exemplo da Argentina, já reconhecem a possibilidade de uma mediação em esfera criminal. E isso soluciona, isso protege o indivíduo, porque ele não vai virar e dizer a justiça só é para quem tem recursos. Não, a justiça é para todos. Agora, precisamos estar conscientizados de como essa justiça vai ser concretizada e vai ser acessada pelo indivíduo. A guisa de conclusão, nós precisamos ainda, em âmbito interno, atentarmos para o exercício da mediação, não como sendo apenas uma fase processual, como é prelecionado no Código de Processo Civil, no artigo 334. Nós precisamos entender a mediação de conflitos a partir de inserções para que os indivíduos compreendam que eles não estão ali para bater o martelo numa decisão judicial, que eles estão ali para compreender o que é, como é a mediação. É recompor o diálogo, é restabelecer os limites, é muito mais do que aspectos psicológicos. Se inserem aspectos sociais, econômicos. E isso não tem se tornado claro na pauta do dia. Essa pesquisa, ela demanda muito mais um comportamento dos indivíduos diante da mediação? Sim.